Então vamos retomar aqui, galera. Vamos retomar com o nosso exercício 3. E é um exercício, galera, que falam que é de física, mas não é, tá? A única física envolvida aqui é que a luz se propaga em linha reta. De resto, não, tem mais uma coisa que é importante falar também. Olha só, a sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de altura mede 60 centímetros. No mesmo momento, a seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Se mais tarde a sombra da pessoa diminuiu 50 centímetros, a sombra do poste diminuiu 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir, olha só. Então, imagina que aqui tem essa situação, vou Abud, desenhar, né? Oi. o escrito lá de cima tá tampando. O que é que tá escrito lá em frente? Primeira linha? A A sombra de sombra de uma uma pessoa, o pessoa quê? que tem 1,80 m, você está no Ah, tá. computador? É. Aperta Ctrl menos, você diminuir o zoom. Então aqui, ó. Deu? Deu, mas não era o zoom, não, é porque a barra lá em cima mesmo, que tá no Ah, cantinho. tá. Tá tampando só o número. Tem 1,80 m de altura. A sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de altura. Então, olha só. A pessoa tem 1,80 m. A sombra dela, do raio de luz que chega do Sol, a sombra que ela projeta tem 60 centímetros. E falou também que tem um poste aí na rua, né? E esse poste tem uma sombra de 2 metros. A única coisa de física que tem nessa questão é lembrar que a luz vem em linha reta e lembrar também que quando a luz vem de um objeto muito distante, tipo Sol, ela vem em raios paralelos, tá? Então, quando a fonte luminosa estiver muito longe, seus raios chegam paralelos a um observador. Então, quando a fonte luminosa estiver muito distante, seus raios de luz chegarão paralelos ao observador. Tá bom? O Sol está muito longe. 150 milhões de quilômetros de distância da gente. Então, a luz vai chegar paralela. Então, olha só. A sombra do poste tem 2 metros. Isso? Eu só vou trocar isso aqui, ó. 60 centímetros vai passar a ser 0,6 metros. Por quê? Porque isso aqui é um probleminha de semelhança de triângulos. De física não tem nada, né? Porque o poste vai ter uma altura h, então a altura do poste está para o tamanho da sua sombra, que é 2 metros, assim como a altura da pessoa está para o tamanho da sua sombra, que é 0,6. Isso é semelhança de triângulos. 0,6h é igual a 3,6. H é igual a 3,6 dividido por 0,6. Então, H é igual a 6 metros. O poste tem 6 metros. Beleza. Para que você calculou isso, Abud? Porque agora eu tenho uma nova situação. Na nova situação, o poste, que continua tendo 6 metros de altura, tem a sua sombra diminuída. Por quê? Porque o Sol caminha no céu, então a luz do Sol ela fica menos inclinada. Então a sombra do poste passou a ter 1,5 m.
Então, a sombra da pessoa vai diminuir também, porque o raio de luz que chega do Sol chega paralelo. A sombra da pessoa vai diminuir um tiquinho também. A pessoa não mudou de tamanho também, né? A pessoa continua tendo 1,8 metros. Então, vou chamar aqui de x. Ó. 6 metros está para 1,5, assim como 1,8 está para x, que é o novo tamanho da sombra da pessoa. Multiplicou cruzado. 6x. Ô, Túlio, Oi. por que ficou esse 1,5? Porque, ó, se mais tarde a sombra do poste diminuiu 50 centímetros, ela tinha 2 metros. E ela diminuiu 50 centímetros. Então, ela passou a ter 1,5 metro. Entendeu? Entendi, obrigada. Então, 6x igual a 12. X igual a 2. Pera aí. 6x igual a 12, não. 1,5 vezes 1,8. 2,7. Né? Isso? 2,7. 2,7 dividido por 6, 0,45. 2,7 sobre 6. Então, a sombra da pessoa passou a ter 0,45 metros. Então, isso aqui é uma questão, ou 45 centímetros. É uma questão de geometria disfarçada de física. Né? Você tem dois princípios físicos aí. A luz se propagando em linha reta e o fato de quando a fonte luminosa estiver muito longe, você vai ter o raio de luz chegando paralelo. O resto é geometria, mas é claro, isso é ótica geométrica. Né? Então, é claro que nós vamos ter muita geometria associada. Ok? Vou pegar a 4. Olha só, não tem nada de física, mas todo vestibular vai trazer essa questão na prova de física. Presta atenção. Entre uma fonte pontual de luz e um anteparo, coloca-se a placa quadrada de 10 centímetros. Aqui está a placa. Paralela ao anteparo. A fonte e o centro da placa estão numa mesma reta perpendicular ao anteparo, conforme ilustrado na figura seguinte. A placa está a 1 metro da fonte e a fonte a 2 metros do anteparo. Da fonte e a 2 metros do anteparo. A área da sombra projetada sobre o anteparo é D. Olha só. Aqui está a minha placa. A minha placa tem 10 centímetros. Ela é quadrada, então ela tem 10 centímetros de lado. A única coisa de física que tem nessa questão aqui é que a luz se propaga em linha reta. Então ela vai formar uma sombra ali, né? Ela não passa pela placa, ela forma uma sombra aqui. E essa sombra vai ter um tamanho bem maior do que 10 centímetros, é claro. Olha só. A placa tem 10 centímetros. Já a sombra projetada tem muito mais que 10 centímetros. Vou chamar de x. 1 metro está para 0,1 metros, né? A altura desse triângulo menor, pensa nesse triângulozinho menor aqui. A altura dele é 1 metro. Está totalmente fora de escala, né? E 10 centímetros passa a ser 0,1 metros, tá? 1 metro está para 0,1 metros. Agora compara com o triângulo maior, ó, o grandão. Tá? Então eu vou comparar o triângulozinho pequeno, esse aqui, ó, com o triângulo maior, grandão. Então 1 metro está para 0,1 metros, assim como 3 metros está para x. A altura do triângulo pequeno está para sua base,
assim como a altura do triângulo grandão está para a sua base. Multiplicou cruzado. Multiplicou cruzado vai dar x, 1 vezes x, igual a 0,3. Então, significa que a plaquinha menor, ela tem 0,1 metros de lado, ela é quadrada. Mas a sombra projetada dela, né? Aqui você vai ter os raios de luz projetando a sombra aqui, ó. Vindo aqui de um ponto, né? Finge que não está certo. Ela vai ter 0,3 metros de lado. E ela também é quadrada, porque a luz caminha em linha reta. Tá? Então, a área dessa placa, a área dela aqui, ó, qual é? A área do quadrado é base vezes altura. 0,3 vezes 0,3. Não é? Metros quadrados. 0,09 metros quadrados. Ah, mas aqui está em centímetro. Então faz em centímetro, para você não ter que converter. 30 centímetros, 30 centímetros. Quanto que a área vai dar? 30 vezes 30, 900 centímetros quadrados. Pronto, aqui está a área da placa. Tá bom? Eu gosto de colocar isso para mostrar que não tem que ter medo. Isso aqui é geometria básica. E tem aluno que acha que é impossível, gente. É só pensar que isso é uma semelhança de triângulos. Por isso que é ótica Abud, geométrica. Oi, eu sempre vou me dar as medidas, tipo assim, redondinhas, pra mim quase saber. sempre. Quase sempre. Porque como você não pode usar calculadora, né? Eles não vão dificultar a sua vida. E por último, essa aqui. Uma pessoa está a 15 metros do orifício de uma câmara escura e sua imagem projetada no fundo da câmara tem 5 centímetros de altura. Olha só. O que é uma câmara escura? É o bisavô dessas câmeras de celular que a gente tem hoje em dia. Então, imagina uma pessoa aqui. A câmara escura é igual aqueles. Todo mundo aqui já viu Chaves, não já? Na vida, eu acho. Sabe aquela máquina fotográfica que o seu Madruga compra uma vez? Que ele já foi de tudo, né? Já foi fotógrafo, já foi tudo, né? Deixa eu desenhar os raios para mim, depois eu desenhar a máquina. Aquilo é uma câmara escura. Ela funciona da seguinte forma. Olha só. Ela é uma caixa fechada. E aqui, ó, você faz um buraquinho para a luz entrar só por esse buraquinho. A luz entra só por aqui. Então, a luz que veio da cabeça da pessoa vai projetar aqui. A luz que veio do pé da pessoa vai projetar lá em cima. Então, você vai acabar tendo uma imagem da pessoa aqui, ó, de cabeça para baixo. Sim, aqui no fundo você coloca um filme fotográfico, né, e tal. E aí você tem lá aquelas câmaras escuras, aquelas máquinas fotográficas de antigamente. O que ele falou? Ele falou que uma pessoa está a 15 metros do orifício de uma câmara escura. E sua imagem tem 5 centímetros de altura. Para que essa imagem tenha 10 centímetros de altura, a pessoa deve aproximar da câmara escura. Por quê? Quando ela aproximar da câmara escura, se ela chegar para cá, ó, esses raios eles vão ficar mais abertos, assim, ó, tá vendo? Esses triângulos, eles
vou ter que desenhar outra câmara escura, tá? Mas finge que é a mesma. A imagem vai crescer um pouquinho. A imagem vai ficar um pouquinho maior quando a pessoa aproximar da câmara escura. Tá? Então ela aqui, ó, para que essa imagem tenha 10 centímetros de altura, para que ela aumente, né, para que ela dobre, ela tem que aproximar. Porque aí o cone, né, vai fazer assim, ó, ele vai abrir, igual eu desenhei aqui, ó. A pessoa aproximando, esse raio de luz aqui que vem da cabeça, ele vai descer. E o raio de luz que vem do pé vai subir. Então o cone vai abrir quando se aproxima. Qual a distância que vai ter que ser aqui? Ó, a única coisa que é constante aqui, as duas únicas coisas que são constantes aqui, é a altura da pessoa, que não mudou, e o tamanho da minha câmara escura. Vou chamar de D. Finge que é a mesma câmara escura, tá? D. Então, olha só, quais são as situações? H está para 15, isso aqui é a base de um triângulo, né? Ó, e 15 é a altura dele. H está para 15, assim como Dzinho está para 5. Ou seja, 5H igual a 15Dzinho. Ou a altura da pessoa é 3 vezes o tamanho da câmara escura. Passo 5 dividindo, né? H igual a 15D sobre 5. Dá? H igual a 3D. E aqui? Aqui eu vou ter H sobre X igual a D sobre 10. Multiplica cruzado. 10H igual a X vezes D. Mais H é igual a 3D. Então, 10 vezes 3D igual a X vezes D. Oh, tem D dos dois lados da equação. Vazou fora. X é igual a... Ué, então ainda tem que... Não, pera aí. Fiz alguma coisa errada. Abud, por que não Oi. dá 7,5? Por que não dá 7,5? Eu tô procurando ali onde que eu errei. Pera aí. Porque eu tô aqui, não é possível. Hã? Porque eu tô assim, não é possível. Esse tem que dar 7,5. Pois é. Deixa eu ver aqui. 10 é H sobre X, tá certo. Igual a D sobre 10. Tá dando X igual a 30, né? Onde que eu errei aqui, gente? Pera aí, deixa eu ver se meu desenho. Escura. 15, tá certo. Tem que aproximar. Ó, me ajuda aí a achar a conta errada, gente. Tem uma conta errada aí. H está para 15. Ah, porque tem que estar errado, já descobri. Eu inverti aqui, ó. Acabei de descobrir. H é a base, está para 15, assim como 5, que é a base, está para D. Eu inverti ali. Né? Por isso estava dando errado. É base sobre altura, é base sobre altura. Multiplica cruzado, H vezes D igual a 75. Deixa assim. Aí eu vou fazer aqui, ó. H sobre X é igual a 10 sobre D. Multiplica cruzado. H vezes D igual a 10x. Só que H vezes D vale 75. Então, 75 igual a 10x. X é igual a 7,5. Ele tem que estar a uma distância
igual a 7,5. Então ele tem que aproximar-se. Ele estava a 15, né? Ele tem que aproximar-se 7,5 da câmara escura. Ok? Abud, Diga. eu não entendi porque a medida tá diferente, né? Uma tá em metro e a outra tá em Não centímetro. tem Não faz problema não. diferença, não? Quando é comparação, não tem problema não. Você poderia ter feito anterior também com medida diferente. Só quando é comparação, tipo semelhança de triângulos. Aí, se as duas bases, tá vendo que aqui as duas bases estão em centímetro e as duas distâncias vão estar em metros, não tem problema. Entendi, obrigada. Uhum. Então, galera, vamos só começar a falar do espelho plano, porque a próxima aula da apostila, aqui, ó, ela envolve espelho plano. Ô, Abud, Diga, pode falar. voltando na questão da luz, como que age aquela luz negra? Porque ela é tipo que azul, né? Não, Roxa. ela é violeta, ela não é luz negra, ela é uma luz que tem um violeta só. Mas aí ela reflete, não é branco, pelo que eu tô Não, lembrando. ela reflete meio branco quando a superfície é branca, mas você vê ela violeta, Tá. né? Tá vendo aqui, ó? O exercício 1 é de espelho, o exercício 2 é de espelho, o exercício 3 é de espelho. O 4. Ô, Túlio, Oi. a gente vai ver essa matéria de espelho ainda hoje? Não, hoje é só espelho plano, né? Que é rapidinho. E Ah, espelho sim. esférico na próxima aula. Tá bom? Tá Vocês bom, é querem deixar porque eu tudo para a tenho. próxima aula? Não, começa hoje que eu tenho prova disso semana que vem. Espelho plano, espelhos planos. Você vai ver que é a coisa mais boba do mundo isso aqui, quer ver? Primeira coisa, gente, a gente estuda espelho o tempo todo. O que é um espelho? O objeto espelho. Não estou falando de física, estou falando de vida. O que é o objeto espelho? Qualquer coisa que reflete? Não Não, sei. o espelho que você compra para colocar no banheiro e tal, de que ele é feito? Como é que ele é feito? Um vidro com alguma coisa que eu não sei o que É é. um vidro com uma camada muito fina de alumínio, prata, algum metal que não oxida atrás, tá? E esse metal, como o espelho, o vidro, ele é bem liso, né? O vidro quando ele está quente, ele é líquido. Então ele fica bem na horizontal, certinho. O cara coloca um nível de bolha para ver que está na horizontal. E aí, a hora que ele solidifica, ele fica lisinho. Aí o cara vem com um jato de, de metal, tipo uma pintura metálica na parte de trás dele. E quando você vira, tem uma superfície lisa e metálica que reflete a luz. Tá? Então, por exemplo, os espelhos antigos, eles eram só um metal bem polido, mas aí ele acabava oxidando e tal. Aí alguém teve a ideia de colocar um vidro na frente do metal. Tá? Então, o espelho plano é simplesmente uma superfície completamente lisa. Então, é uma superfície lisa e plana, metálica, que reflete completamente a luz. Não absorve nada. Reflete totalmente a luz. Então é o seguinte, ó. Toda vez que eu quiser representar uma superfície que é um espelho plano, eu faço uma coisa reta, né? E eu vou colocar 3 risquinhos aqui, ó, nas extremidades. Essa simbologia aqui dos 3 risquinhos significa que é lisa e plana. Não, é só lisa, né? Plana você vai ter que te falar. Então isso significa que é lisa. Significa que se um raio de luz
incidir sobre essa superfície, ele vai seguir uma regra muito simples, que é a lei da reflexão. Tem algumas terminologias, né? Olha só. Vamos chamar esse carinha aqui de RI, raio incidente. O raio incidente, né? Aqui é o nosso ponto de incidência. Ele incide no espelho e ele vai ser refletido. Existe uma regra para a reflexão dele. No ponto de incidência, você traça. Isso aqui é uma reta que vai te auxiliar a desenhar as coisas. Tá? Então, isso aqui é o chamar de N. N é a nossa reta normal. Essa palavra normal significa 90 graus. Então, uma reta normal, ela é normal a quem? Normal à superfície, tá? Ela é normal a, com crase, superfície. Ela faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Ela serve de auxílio para você. É nela que você vai pegar e medir o ângulo. Você vai pegar um transferidor aqui, ó, e medir um ângulo entre o raio incidente e a reta normal. Esse ângulo é o nosso ângulo I. Ângulo de incidência. E qual que é a regra mais boba do mundo? O ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Então, o raio vai ser refletido sempre formando o mesmo ângulo com a reta normal. Não é com a superfície não, tá? Porque às vezes a superfície vira de lado, assim, alguma coisa. No ponto de incidência, você traça a reta normal. E aí você vai ter o ângulo de reflexão. E esses ângulos sempre vão ser iguais. A coisa mais boba do mundo. Tá? Então, você sempre vai fazer ângulo de incidência, a gente coloca, para falar que é ângulo, um chapéuzinho em cima, né? Ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. Pronto, acabou. É assim que o espelho funciona. Uai, como assim? Como é que eu vejo as coisas no espelho? No plano, né? Porque a nossa visão não tem que receber luz e tal. É, tem. Mas quando eu olho para um espelho, eu vejo coisas dentro do espelho. Né? Pega o seu celular assim. Ele é um espelho preto, né? Vai dar para você se ver nele. E você está dentro do celular. Estou vendo meu reflexo aqui no meu celular agora. Por que essa imagem é formada? Bom, o olho, aqui, esse símbolo aqui é o símbolo de olho, tá? Na física, é um observador. Quando você tem um objeto luminoso, imagina aqui que você tem uma lâmpada vermelha, tá? Ela emite luz. Para que eu veja a lâmpada vermelha naquele ponto, né, para eu saber que ela está naquele ponto, eu tenho que receber 2 raios de luz, pelo menos, vindos daquele ponto. Tá? Então, o meu olho ele faz tipo é uma triangulação mesmo de ele vê, olha só, tem 2 raios de luz chegando desse ponto. Então tem algum objeto luminoso ali. Isso aqui é um objeto real, né? Ele existe mesmo. É um objeto luminoso, real. Agora, quando eu coloco esse objeto na frente de um espelho, olha só, aqui é uma superfície lisa e é plana, retinha. Aí eu coloco o objeto aqui, ó. Vou fazer um pontinho, tá? Finge que é aquele mesmo objeto luminoso. E aí eu não vou olhar diretamente para o objeto, eu vou olhar daqui, ó. Eu vou olhar dentro do espelho.
Onde que eu vou ver esse objeto dentro do espelho? Porque eu vejo. O que que acontece? Bom, vou pegar um raio de luz, o primeiro raio de luz. Aí eu traço, olha, aqui é o ponto de incidência, né? Incidiu aqui. Aqui eu passo uma reta normal. A reta normal faz ângulo de 90 graus com o espelho. E aí reflete aqui. Tá? Vou pegar outro raio de luz, vou colocar de outra cor, tá? Só para não confundir. Incidiu ali. Naquele ponto eu traço a reta normal. Faz ângulo de 90 graus. É um raio que está indo em direção ao espelho. Ele vai refletir formando o mesmo ângulo. Assim. E aí existem infinitos raios de luz aqui, refletindo naquele espelho, e eu vou captar 2. Pelo menos 2. O que o nosso cérebro faz? Esse cara está olhando, ele é o nosso observador. Quando ele olha para o espelho, parece que os raios de luz não estão vindo daqui, né? Porque ele está olhando no espelho. Eles estão vindo de um lugar lá dentro do espelho. Porque o nosso olho, o nosso cérebro, não sabe que existe reflexão. Você está olhando para o espelho, está vindo um raio de luz na sua direção. Ele acha que tem um objeto aqui, ó, emitindo esse raio de luz. Eu peguei o raio. Você tem que prolongar os raios refletidos, tá? Aí a hora que você prolongar os raios de luz, quase que eu falei palavra. O seu cérebro vai falar assim, uai, esses raios de luz, eles vieram, foi dali, ó. E aí o seu cérebro projeta uma imagem que a gente chama de... Ficou torto, tá? Porque eu não estou fazendo com régua e tal. Era para ficar... Eu vou roubar aqui. Tá? Deixa eu roubar aqui para ficar bonitinho. Porque senão vai ficar uma coisa feia para vocês aí. Eu vou roubar da seguinte forma. Eu já vou usar uma propriedade do espelho plano. Toda imagem, ela é no espelho plano, ela é equidistante do espelho plano e o objeto. Tipo assim, o objeto está 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, a imagem vai estar 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos do espelho. Então a imagem tem que estar aqui, ó, tá? Então, quando o raio for refletido, ele vai ser refletido com o mesmo ângulo. Vai parecer que esse raio de luz, ó, ele vai ser refletido aqui assim, mas parece que ele foi emitido lá de dentro do espelho. Aí eu pego o outro raio de luz, vou desenhar outro raio de luz aqui. Isso. A partir daquele ponto, ó, não bugou, tá aqui deu. Pronto. Aqui eu faço uma reta normal, ângulo de 90, blá blá blá. Aí eu pego aqui a minha reguinha e vou garantir que esse raio de luz ele vai ser refletido de maneira que, se você fizer bonitinho, com os ângulos certinhos e tal, sempre vai dar certo. Aqui eu não tenho transferidor, mas na hora que o seu cérebro projetar o raio de luz lá para dentro do espelho, ele vai achar que o raio de luz foi originado lá dentro do espelho. Então, o que vai criar na sua cabeça é a imagem, né? É uma imagem virtual. É algo que o seu cérebro está projetando lá, mas que não existe. O objeto está aqui. Mas quando você olha no espelho, usando as leis da reflexão, tá? Esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse. Usando as leis da reflexão, você vai ver que existe uma imagem virtual, achar que tem uma imagem virtual dentro do espelho. Essa imagem, por que ela chama virtual? Porque ela é uma ilusão de ótica.
Ilusão de ótica. Ela depende de um observador para existir. Depende do observador. Se não tiver observador na frente de um espelho, não tem imagem virtual, tá? Teve uma questão do Ita, assim, uma vez. Falava que tinha uma sala com um espelho e um vaso de flor em frente à sala, tinha uma lâmpada, não tinha ninguém dentro da sala, não tinha nenhum observador dentro da sala. E perguntava que tipo de imagem era formada no espelho plano da parede. A resposta é nenhuma. Porque espelho plano só forma imagem virtual. E imagem virtual depende de um observador para existir. Tá? Para você não ter que ficar fazendo essas retinhas o tempo todo, se você sabe que no espelho plano a imagem ela é sempre equidistante do espelho, do mesmo tamanho, da mesma largura, o espelho plano ele não distorce imagem, tá? Então não distorce as imagens. Ele só rotaciona a imagem, né? No eixo do espelho, mas ele não distorce. Então olha só, vou ensinar uma técnica para vocês aqui. Técnica das retas de simetria. Para construir imagens em um espelho plano. Você vai abusar dessa coisa do espelho, não distorcer a imagem, e vai usar isso a seu favor. Olha só. Imagina que você queira que tem um espelho, você queira desenhar a imagem de uma seta. Tem uma setinha aqui na frente desse espelho, ó. Esse é o objeto que você quer representar. Tá? Vamos chamar esse objeto de O. Eu quero representar a imagem desse objeto naquele espelho. Eu posso definir uma seta a partir de 2 pontos. Se eu souber a posição desse ponto no espelho e desse ponto no espelho, eu sei a posição da imagem. O que você faz? Você vai traçar, você vai pegar quantos pontos você quiser. Eu peguei 2 porque uma seta você define com 2. E vai traçar uma reta, faz ela pontilhada, só para ficar mais bonitinho. Essa reta é a nossa reta de simetria. Ela sempre tem que ser perpendicular ao espelho, tá? Ela tem que fazer 90 graus com o espelho. Então você vai fazer uma reta de simetria para cada ponto que você escolheu. E em cima, a partir da reta de simetria que você mede a distância. Olha só. Esse pontinho está a 4 unidades do espelho, os quadradinhos da minha tela. Então a imagem dele também vai estar a 4 unidades do espelho. Então, eu vou ter um pontinho aqui, ó. Esse outro pontinho tá a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades do espelho. Então, a imagem dele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades do espelho. Também vai estar a 7 unidades do espelho. Está aqui. As distâncias são sempre equivalentes no espelho. Esse é meu objeto. A imagem dele está aqui, ó. Essa imagem tem mesma altura, tem mesmo tamanho, largura e tal, só que você observou que ela sofreu uma rotação em cima do eixo do espelho, né? Olha só, houve uma rotação aqui. Ela é uma imagem que a gente chama de enantiomórfica. Imagem enantiomórfica.
Vocês veem isso, essa expressão aqui na química, né? Você tem moléculas que são enantiomórficas. São moléculas que não se sobrepõem. Tipo, uma mão é enantiomórfica à outra, né? Você não consegue sobrepor uma mão à outra, tá vendo? Então, uma mão é espelhada em relação à outra. Toda imagem no espelho plano vai ser enantiomórfica, ela vai ser girada no eixo do espelho. Por exemplo, se eu tiver um espelho plano aqui e uma letra L aqui, ó, a imagem dessa letra L vai ser rotacionada no eixo do espelho. Então, se esse aqui é meu objeto, a imagem foi rotacionada no eixo do espelho. Essa é a imagem. Né? Você pode brincar de fazer isso, né? Ó, se aqui tem um espelho, e aqui eu tenho um número, uma letra S ou um número 5, ó, esse é meu objeto. A imagem vai estar aqui, né? Ó. Espelhada em relação a... Ah, mas Abud, aqui ó, não tem espelho suficiente. Dá para ver, né? O espelho, ele tem um campo de visão que determina o que você pode ver ou não. Mas olha só, a imagem foi rotacionada, foi espelhada em cima do eixo do espelho. Tá? Toda imagem no espelho plano é enantiomórfica, ela rotaciona no eixo do espelho. E usando isso aqui, você consegue construir qualquer imagem. Por exemplo, para construir esses 5, eu poderia fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos. Aí eu jogo eles todos para dentro do espelho e faço o que eu quero. Só para fechar a aula de hoje, só para a gente falar do espelho plano, para vocês tentarem fazer os exercícios, existe isso que eu falei que é o campo de visão, ou campo visual, é a mesma coisa. O que você enxerga dentro de um espelho? Por exemplo, olha para a tela do seu celular, apaga a tela do seu celular e olha para ela. Você não vê o seu quarto todo, a sua sala toda. Você vê o seu rosto. Se você virar para o lado, você vê a cadeira que está aqui do meu lado. Mas você não vê tudo. Se você mexer o seu rosto para baixo, para cima, você muda as coisas que você está vendo. Fecha um dos olhos para ficar mais fácil, para você não causar paralaxe, tá? Que é um efeito quando você está com os dois olhos. Quando você tem uns livros atrás de mim, se eu quero ver os livros, eu tenho que mexer meu rosto para cá. Porque se eu estiver de frente, eu não vou ver os livros. Só vindo para cá. Eu mudo o meu campo visual, o meu campo de visão. Como que eu altero o campo de visão, né? O que é o campo de visão? Então imagina o seguinte. Aqui tem um espelho, preso a uma parede, mas não vou desenhar a parede não. Aqui tem uma pessoa. E aqui tem uma florzinha. Ok? Tudo isso aqui existe atrás do espelho. Esses são os meus objetos, vou chamar de O e Olinha. Como que eles existem dentro do espelho? Bom, a florzinha, ela está a 2 unidades, aqui, ó, ela está mais ou menos aqui, ó. Aqui está a minha florzinha. Tá vendo que o caule dela é girado assim para o espelho? A imagem dela também tem que ter o caule meio girado para o espelho. Então vai estar meio assim, ó. Eu vou chamar de I', que é a imagem da florzinha. A pessoa está um quadradinho atrás da florzinha. Então a pessoa está aqui, ó. Essa é a pessoa. Se a pessoa estiver aqui, ó, de lado, rindo assim, ó, ela vai estar aqui de lado, rindo de cá. Né? Será que essa pessoa enxerga a florzinha? Será que essa pessoa se vê no espelho? Como que você faz? Depois que você desenhou as imagens ali, você pega uma reta, não é um raio de luz, é só uma reta mesmo, e traça. Ela tem que bater aqui, ó na quininha do espelho, tá?
bateu na quininha do espelho, você desenha. E a outra bate aqui na quininha do espelho também. Tudo que tiver aqui dentro desse cone que você fez ali com a quina do espelho é o campo de visão da pessoa. Daquela posição em que ela está, ela não vê a florzinha toda. Ela vê só a parte de cima da florzinha. Se ela quiser enxergar, ela pode ficar na ponta dos pés. Porque imagina, esse cone que está assim, se ela ficar na ponta dos pés, o cone vai girar para baixo. Ela consegue ver a florzinha toda. Então, sempre que você quiser saber o que uma pessoa vê ou não no espelho, você pega a partir dela e traça um cone. Tudo que tiver dentro desse cone vai ser o seu campo de visão. Ok? Tranquilo? Então, galera, vai ficar para casa para vocês tentarem fazer. É mais desenho, geometria. O 1, o 2, o 3. 1, 2 e 3. Só. Dessa aula 6 aqui de espelhos planos, tá? 1, 2 e 3 da aula 6. Vai ficar para casa e eu corrijo na próxima aula. Antes da próxima aula, sempre para quem está começando agora, as nossas aulas começam 6h30, mas eu entro antes quando tem dúvidas. O aluno fala, Bud, tenho dúvida, pode entrar antes? Posso. Aí eu tiro as dúvidas dos alunos, tá bom? Da apostila extra pode fazer? Apostila extra, deixa eu ver quais que vocês vão conseguir fazer aqui, só um segundo. Apostila extra. Conceitos básicos de ótica, você pode fazer tudo, já expliquei tudo. E tem aqui a aula 6, que é só de espelhos planos. Pode tentar fazer também. Aí, tá vendo? A parte 1 da aula 6 é espelhos planos, a parte 2 é espelhos esféricos, tá bom? Então, a parte 1 você pode fazer. Ok? Tranquilo? Tá ótimo. Então, galera, boa noite, bom descanso para vocês. Até quarta-feira que vem. E, se precisar, a gente vai repondo mais aulas para acertar o cronograma. Eu vou refazer o cronograma, tá? E passo para vocês o cronograma novo, já contando com essas aulas que a gente perdeu. E eu vou bolar um jeito da gente repor, tá bom? Então, até semana que vem. Tchau para vocês. Se cuidem, fiquem em casa, galera. Falou, valeu, Abud. Abraço. Boa Beijo. noite. Tchau, Abud. Tchauzinho.